Olá, meu nome é Erika Eilambas e sou eu que escrevo para o blog brigadeirodealface.com. Para quem me acompanha lá pelo blog já conhece um pouquinho da minha história, mas eu achei legal contar aqui para vocês, mostrar um pouco como eu sou, como que é a minha voz. Eu acho que é diferente quando você ouve alguém falando do que quando você lê os textos. Bem, não se preocupe, eu vou continuar escrevendo os textos pro blog, porque eu adoro escrever. Isso daí tá... é a melhor maneira que eu tenho para me expressar, escrevendo. Mas eu também gosto de falar e achei, por que não gravar um vídeo para vocês sobre mim, sobre a minha história, principalmente sobre a minha história com a comida, porque no final das contas o blog é sobre isso. Bem, só para começar, deixa eu ver por onde que eu volto. A minha história com a comida é uma história de amor e ódio, como muitas mulheres por aí e muitos homens também. Eu não sou exceção, mas no meu trajeto desse amor e ódio, e guerra com a comida e guerra com a balança, eu achei um equilíbrio. Parece até, nem parece que eu tô ouvindo, que eu mesma tô falando isso, mas é verdade. Há como se libertar um pouco dessas amarras de peso, comida, autoimagem, autoestima, amor próprio. Todos esses temas são temas que tem tudo a ver comigo. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro ler sobre isso, escrever sobre isso, e esse é o assunto do Brigadeiro de Alface. Mas voltando à minha história, eu nasci gordinha, era um bebê rechonchudo, cresci gordinha, e o gordinha foi aumentando até chegar num peso que não era nem um pouco saudável pra minha altura. A questão, eu me lembro que a primeira vez que eu sentei na cadeira eu não era nem nutricionista na época, de um pediatra, foi aos 7 anos de idade, e eu ouvi da pediatra, eu estava lá com a minha mãe, eu ouvi da pediatra que eu não poderia mais comer uva e laranja, porque elas continham muito açúcar, e não era mais para comprar os docinhos na escola, nem comer na hora do recreio, algo que eles vendessem lá na cantina, eu teria que levar o meu próprio lanchinho, e ela me passou todas essas regras de alimentação. E era isso. Bem, eu era uma menina de 7 anos e eu não ouvi nem ela conversando com a minha mãe sobre aquilo, o que minha mãe deveria fazer. Talvez ela tenha até falado, mas na minha cabeça de 7 anos eu senti, nossa, isso daí é o meu problema. Eu tenho que resolver isso sozinha e ser gorda não é bom e não pode ser assim e eu vou mudar. Bem, eu comecei uma dieta com aquela pediatra e a dieta durou 3 dias. Falar para uma criança não comer mais chocolate, uva e laranja é a mesma coisa de falar para mim agora que eu não posso mais comer chocolate. Infeliz comentário daquela pediatra. Mas, assim como aquela pediatra, existem milhares de pediatras e médicos endócrinos e nutricionistas que acreditam nisso, que ainda acreditam na dieta. Bem, para começar, já me introduzindo bem, eu sou completamente anti-dieta. Sou completamente anti-dieta porque eu me tornei uma especialista no assunto. Eu fiz todas as dietas que eu posso imaginar. Bem, todas. Sopa, lua. Tentei programas de emagrecimento, vigilantes do peso. Olha, nada contra os vigilantes contra os vigilantes do peso. Muita gente emagrece bastante com eles. Não funcionou pra mim. Não era o meu momento. Contagem de pontos, contagem de calorias, contagem de carboidrato, gorduras e proteínas, soft beat,
deixa eu ver. Não. Nossa, foram tantas. Pra não dizer que eu tentei todas essas últimas dietas. Paleo, por exemplo. Raw diet. Tudo isso eu não entrei. Porque eu já tava nesse estado de espírito que eu tô hoje. Que eu já havia descoberto que não era o que funcionava pra mim. Pois bem, voltando aos 7 anos, aquela lá foi o meu primeiro contato com a dieta. E de lá foram inúmeras. E eu sempre emagrecia 5, 10 quilos, 15 quilos e voltava a engordar. E se tem uma coisa que é complicada é quando você emagrece e volta a engordar. O seu corpo transforma tanto, é tão prejudicial para você. É bem mais prejudicial emagrecer e engordar do que ser gordo a vida inteira. Pois é, eu não tive esse privilégio de ser uma pessoa estável com o meu peso. Eu era... sempre estava flutuando. Flutuando não 2, 3 quilos. Eu flutuava... eram 10, 20 quilos. Pois bem, a última dieta que eu fiz, eu perdi 20 quilos. E essa dieta foi há alguns anos atrás. E eu não sabia mais o que fazer em relação ao meu peso. Eu me sentia extremamente insegura com o meu corpo, extremamente insegura ao lado de um homem, insegura na cama, insegura em sair com as minhas amigas e todas elas magras e eu era a única rechonchuda ali, carregando aquele peso. O peso pra mim era um peso enorme. O que eu fiz? Não, eu vou tentar pela última vez uma grande dieta. Bem, realmente a dieta era ótima. Foi uma grande dieta. Na dieta eu perdi 20 quilos num período de 5, 6 meses, o que foi uma marca fenomenal, né? Eu tive que dar o melhor de mim para conseguir emagrecer tanto. Só que quando eu comecei a dieta e com tanta restrição, com tanta proibição, chegou um momento em que chocolate ou doce pra mim era muito mais do que curtir um açúcar. Ganhou uma representação muito maior na minha vida do que um alimento que eu poderia comer de vez em quando. Porque eu não poderia comer de vez em quando. Pela dieta, eu não teria nenhum espaço na semana que eu poderia me dar ao luxo de comer alguma coisa. E se me desse, seria um brigadeiro. Bem, pra quem vive engordando e emagrecendo, pra quem tem problema com a comida, sabe o quanto é difícil ouvir de alguém que você só pode comer um brigadeiro na semana inteira. Bem, além de não ser necessário seguir tão radicalmente assim, sabe, não tem motivo porque você só iria comer um brigadeiro na semana. Você pode comer mais do que isso e não engordar e quem sabe até emagrecer. São todas falácias que a gente vai ouvindo durante a vida, recebendo da mídia e acaba acreditando. Mas enfim, eu não estou aqui como defensora de uma dieta em que você coma tudo que vê pela frente, o quanto você quiser, coma barras de chocolate, coma potes de sorvete. Não é bem assim. Até porque quando a gente senta e come a barra inteira de chocolate, a forma como nós nos sentimos depois de comer o chocolate não é o que a gente procura. Se eu fosse comer um pote de 2 litros de sorvete e ficar feliz depois, seria ótimo. Mas se eu como um pote de sorvete depois, mesmo que eu não me sinta culpada, eu me sinto horrível, pesada, sem energia. Não consigo nem raciocinar direito em produzir alguma coisa ou relaxar ou me divertir. Eu não consigo fazer nada. Eu comi o sorvete, é isso, game over até o sorvete ser um pouco digerido.
Então não é isso que eu tô propagando aqui. Eu só queria dividir um pouco da minha história mesmo e dividir o que eu acredito e o que funcionou pra mim. Nossa, acho que esse vídeo tá ficando um pouco longo, então vamos resumir. Bem, eu fiz aquela dieta de 20 quilos e dali começou as minhas compulsões alimentares. Na minha adolescência, infância, eu tive alguns episódios de compulsão, mas episódios de compulsão acontecem com muitas pessoas e não precisa significar nada. Não significa que você tenha compulsão alimentar, que você tenha o transtorno alimentar de compulsão, que é o TCAP. Não significa que você seja bulímica ou o que quer que seja. Episódios de compulsão alimentar acontecem. Não com todas as pessoas, mas acontece muito. A diferença é que as pessoas não falam sobre aquilo. Pois bem, aconteceu na minha infância. Eu me lembro de comer, que meu pai comprava aqueles vidrão de 1 litro de mel, e ele achava engraçadinho que eu comia ou bebia, sei lá como que se faz, 1 litro de mel em 2 dias. Bem, eu comia tanto, mas tanto daquele, eu era novinha, eu tinha 11, 12 anos, mas eu simplesmente não conseguia parar de comer aquele negócio. E isso é compulsão, quando você não consegue parar de comer. Mas como uma criança reagir a isso é completamente diferente de como um adolescente reagiria ou como um adulto reagiria. Eu não sentia culpa depois, eu não achava que eu ia engordar ou que não estava me fazendo mal. O que eu sentia era um enjoo danado, mas eu continuava comendo. Bem, tendências à compulsão eu já tinha. Foi só uma questão de ser estimulada pela dieta extremamente restritiva, que despertou isso em mim, mais uma vez, de uma forma bem perversa. Foi então que eu comecei a ter compulsões alimentares enormes, aterrorizantes. Só para dar um exemplo, em uma tarde, acontecia, no meu caso, sempre aconteceu na parte da tarde. Em uma tarde, eu comprei um pacote eu saí de casa e comprei 2 Magnums e comi os 2 Magnums e aquela vontade de comer não passava. Eu peguei a bicicleta, fui pro supermercado, eu tava sozinha no dia, o Matt, que é o meu marido, não tava em casa, ele tinha ido trabalhar. Aí eu fui no supermercado, comprei um pacote daquele chocolate Mars de 400 gramas e comi 400 gramas. E junto com o chocolate eu comprei uma espécie de iogurte de baunilha, que ele é misturado com creme de leite, é bem cremoso e bem gordinho. Bem, eu comprei meio litro dele e bebi, porque não usei nem a colher, e bebi meio litro. Isso daí foi entre as 4, 5 e meia da tarde. Meu marido chegou em casa, era mais ou menos 6 horas. A gente foi cozinhar e eu enfiei toda a janta goela abaixo para ele não perceber que eu tinha comido muito. Então era o dia inteiro me esforçando para as pessoas não perceberem o que eu havia feito. Bem, aquela lá começou... Esse foi apenas um exemplo das compulsões alimentares que eu tive, dos episódios. Eu nunca fui diagnosticada com compulsão alimentar. Eu fui diagnosticada depois de certo tempo, quando isso daí começou a mexer muito comigo. Eu tinha essas compulsões diversas vezes por semana e no dia seguinte eu ia para academia e queimava todas as calorias que eu havia consumido. Eu calculava o quanto que eu tinha comido durante a compulsão alimentar.
Aí se tivesse sido 3, 4 mil calorias, eu ia ficar na academia no outro dia até queimar as 3, 4 mil calorias. Eu não preciso nem dizer quantas horas eu malhava por dia, né? A vida para. A vida para porque você só... Porque você se resume a fazer dieta. Então são 3 pontos. Fazer dieta, ter compulsão alimentar e compensar a sua compulsão. É isso. Não sobra espaço para trabalho, para diversão, para amigos, para amor, por prazer. Não tem espaço mais para essas coisas na vida. Foi daí que eu procurei ajuda achando que eu tinha compulsão alimentar e eu fui diagnosticada com bulimia não purgativa. E esse foi o meu diagnóstico. E eu acabei fazendo o tratamento, segui o tratamento. E a partir daquele momento eu decidi, quando eu comecei o tratamento, foi muito mais do que ir para a psicóloga e contar os seus problemas. Eu estava decidida, isso não é para mim. Eu posso ser muito, muito, muito mais do que isso. O que aconteceu comigo para eu me perder no meio de comida, me perder no meio de tantos padrões, não saber como colocar as minhas emoções, eu não conseguia mais sentir. Tudo que eu comia era para anestesiar o que eu tava sentindo. E foi por isso que eu decidi parar. E aí eu comecei a ler muito sobre transtorno alimentar, ler muito sobre alimentação, ler muita leitura sobre feminismo, sobre história da mulher, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre amor próprio, o que é autoestima, como que você constrói isso, como que isso pode não ser baseado na sua aparência. Onde foi que a gente perdeu a medida que, de repente, a aparência ficou mais importante do que tudo na nossa vida? Eu comecei a ficar extremamente curiosa sobre tudo isso, comecei a pesquisar e a me aprofundar nisso, e a tentar me conhecer melhor. E foi daí que eu comecei deixa eu ver se eu encontro sites ou blog no Brasil de alguém que divida essas experiências, de alguém que divida um pouco essa visão que eu tenho agora, que dieta não funciona. Porque na mesma velocidade que os 20 quilos foram, os 20 quilos voltaram, nossa, num período de... foram 6 meses também. Foi na mesma velocidade que eles foram, eles voltaram. Eles voltaram no momento que eu estava muito bem. Muito bem que eu digo, sem transtorno alimentar. Eles voltaram porque eu não havia aprendido a comer. Eu havia me restringido por um período de tempo, mas eu não sabia mais identificar o que era fome e o que era saciedade. Bem, eu tratei a bulimia, ainda bem, não tenho mais isso, não sofro mais disso. Faz muito, muito tempo que eu não tenho um episódio de compulsão alimentar, mas eu me permito comer de tudo hoje em dia. E não é assim, a história não é essa. Se você comer tudo o que você quer, e se você cuidar de você, cuidar do seu corpo, você não vai ficar enorme. Não é assim, agora você pode comer tudo. Gente, mas como é que eu vou comer tudo? Então eu vou acabar com o armário e eu não vou passar mais na porta. Era isso que eu acreditava, mas depois de anos já seguindo o estilo de vida que eu tô seguindo, eu percebo que a minha saúde melhorou demais e eu não tenho nada a reclamar do meu corpo. Bem, o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas essa é a minha introdução ao canal, ao Brigadeiro de Alface. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha história, se vocês quiserem ler posts sobre compulsão alimentar, comer emocional, autoimagem, amor próprio, autoestima, ser mulher, dá pra encontrar tudo isso lá no Brigadeiro de Alface. E, bem,
isso. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.